Olá pessoal, aqui é a Ana Flávia, professora de ciências, e nesse vídeo falaremos sobre astronomia. É o tema da semana 3 do PET volume 1. E se você deseja atividades sobre esse tema, tem aqui no canal, mas esse vídeo é um vídeo de explicação, é um vídeo explicativo da semana. Então vou deixar aqui na descrição o vídeo de atividades. Então pessoal, eu vou pedir pra gente se inscrever, deixar o seu like, me ajudar a fazer este canal crescer, antes da gente começar. Então, começando de fato, a gente pode dizer que a astronomia é uma ciência que vai estudar os corpos e os fenômenos celestes. Então, a gente vai estudar basicamente o Sol, a Lua, os movimentos da Terra, os movimentos que a Lua realiza, as fases da Lua e tantos outros fenômenos que acontecem aí no nosso céu. Então, pessoal, há milhares de anos, diferentes povos, como por exemplo os sumérios, os babilônios, os egípcios e os maias, eles já estudavam esses movimentos das estrelas e dos astros. Então, eles utilizavam esses conhecimentos sobre os fenômenos e os movimentos celestes para escolher qual era a melhor época de plantar e colher. Então, pensem que a agricultura naquela época era importantíssimo para a alimentação desses povos. Então, pessoal, os mapas celestes, eles também foram super importantes aí para os nossos povos antigos, porque eles eram importantes para a localização das pessoas. Então, os navegadores marítimos que iam ao mar, né, naquela época, a navegação marítima era super importante como meio de transporte. Era basicamente o único meio de transporte a longas distâncias que esses navegadores tinham. Então, eles utilizavam esses mapas celestes que eles iam elaborar, né? Onde ficava cada estrela no céu, para uma forma de se localizar, saber onde está durante essa viagem marítima. Então, as constelações, que são os conjuntos de estrelas, né, um conjunto de estrelas a gente chama de constelação, para se guiar. Então, o exemplo que eles usavam muito como referência é a constelação Cruzeiro do Sul. Então, a partir disso, desses mapas celestes, do estudo da astronomia e dos fenômenos, né, astronômicos, foram super importantes para a elaboração do calendário. Então, eles estudavam o movimento do Sol, da Terra e da Lua para elaborar o calendário, os primeiros calendários que a gente teve. Após algum tempo, no século XVII, houve a invenção do telescópio por Galileu Galilei. E então, houve uma grande melhora do que se podia realmente visualizar, do que a gente conseguia enxergar no nosso céu. Então, a observação desses astros revolucionou o estudo da astronomia. Então, vamos falar um pouquinho sobre estrelas. Então, a gente sabe que o Sol é uma estrela que vai fornecer para a gente energia e luz. A energia e a luz, elas são super importantes para a existência na vida na Terra. Imagina aí se todo o planeta fosse congelado, né? Não tivesse energia, não tivesse o aquecimento da Terra, nós viveríamos com puro gelo. Então, a luz e a energia que advém dessa estrela gigante, que é o Sol, é super importante para a nossa existência. O Sol está aproximadamente 150 milhões de quilômetros para da Terra, o que é importante porque se essa energia, se essa luz, né, ela fica muito próximo da gente, a gente poderia também se queimar, aquecer demais a Terra. Então, essa distância é um dos fatores que é muito importante para a gente ter o Sol como um aliado, né, e não como uma coisa que nos destruísse. Então, vamos falar agora como que uma estrela é formada. Então, o primeiro passo para a formação de estrela tem que existir a nebulosa. A nebulosa, a gente pode dizer que é uma nuvem de gases e poeira. Então, quando a gente tem a nebulosa, que é essa nuvem de gases e poeira, a gente vai ter uma força de atração da gravidade, que vai produzir uma contração e fazer com que essas nuvens de gases e poeiras transformem-se em uma protoestrela. Então, proto vem de primitivo, vem de antes. Então, a gente está falando de uma fase que é anterior à criação da estrela, da existência da estrela. Então, a energia que a gente tem produzida na hora de que contrai essa nuvem de gases e poeira vai gerar um aumento de temperatura. A temperatura vai ficar cada vez mais quente, fazendo com que os átomos de
hidrogênio que tem ali, né, nessa nuvem de gás, ela começa a fundir, produzindo hélio e liberando energia em forma de luz e calor. Então, a gente sabe que o Sol ele tem uma grande quantidade de hélio. E isso faz com que ele tenha essa luz que ele tem, esse brilho que ele tem e esse calor. Então, é assim que é formada uma estrela. Isso a gente chama de fusão nuclear. Então, a partir das fusões nucleares, né, desse aumento de temperatura, da fusão dos gases dos átomos de hidrogênio, que vai produzir aí o gás hélio e vai liberar luz e calor. É assim que são formadas as estrelas. Agora falando um pouquinho sobre o planeta Terra e seus movimentos. Então a Terra, o planeta onde nós moramos, ele vai realizar 2 movimentos principais. Que o primeiro é o movimento de rotação e o outro é o movimento de translação. Outra coisa que nós podemos falar é que o eixo da nossa Terra, do nosso planeta, é inclinado. Ele tem uma inclinação. Ele não tá assim, ele tá mais inclinado pro lado de cá. Por isso, as regiões do nosso planeta, do nosso globo terrestre, são iluminadas de maneiras diferentes, porque a Terra, além de ter movimentos, né, ela tem movimento de rotação, ela também está inclinada. Então, isso faz com que algumas regiões da Terra, alguns países, alguns lugares, recebam energia e luz solar de maneiras diferentes, em momentos diferentes. Então, vamos lá. Falando primeiro agora do movimento de rotação. Então, a rotação é o movimento que a Terra faz girando em torno de si mesma, girando em torno do seu próprio eixo, que é no sentido anti-horário. Então, isso faz com que a gente tenha a existência do dia e da noite. Então, essa imagem que está rodando aí para vocês é justamente o movimento que a Terra faz de girar em torno do seu próprio eixo, nesse sentido que a gente chama de anti-horário. O que é um anti-horário? É o contrário do sentido do relógio, né? O relógio faz assim, nesse sentido, a Terra gira ao contrário, no movimento anti-horário. Então, pessoal, o eixo da Terra sendo inclinado, como eu já disse, faz com que algumas regiões sejam iluminadas em um momento e outras não. Então, vocês percebem que aqui eu coloquei na imagem um pedacinho aqui do que seria do Sol, a iluminação desses raios, e vocês estão vendo que só em um momento a gente vai ter alguns países sendo iluminados. Os locais do nosso globo terrestre que estão sendo iluminados são os lugares onde vai estar ocorrendo a parte do dia. E a parte aqui que não está iluminada é o que a gente chama de noite. Então, a Terra, ela demora 24 horas para fazer esse movimento de rotação, ou seja, a gente vai ter momentos que a gente está sendo iluminado pela Terra, porque a Terra está rodando próximo à face aqui do Sol, recebendo esses raios solares, e vai ter momentos que não, por isso que a gente tem a noite, né? Momentos que a gente não tem a iluminação solar, né, tendo uma influência sobre a Terra e a nossa vida. Outro movimento também que a Terra vai realizar é o movimento de translação. Então, a translação é o movimento que a Terra vai girar ao redor do Sol. Então, a Terra ela não deixa de fazer o movimento de rotação para fazer o de translação. Entendam que esses movimentos ocorrem de maneira síncrona, ou seja, ocorre de maneira conjunta. Então, ela vai realizar o movimento de rotação enquanto realiza o movimento de translação. Então, pessoal, o tempo necessário que a Terra vai gastar para dar uma volta em torno do Sol gasta 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E isso é o que vale para a gente, né, um ano. Então, a Terra ela gasta mais ou menos um ano para dar uma volta em torno do Sol. E é por isso que a gente marca os anos em que a gente tem, né, no nosso calendário, de acordo com esse movimento de translação da Terra. Então, pessoal, considerando agora, então, o movimento de rotação da Terra, ela permite com que exista o nascer do Sol no leste e no oeste, e o pôr do Sol no oeste. Então, o Sol ele sempre vai nascer no leste e sempre vai se pôr no oeste. E isso é um reflexo, né, do movimento de rotação.
Agora, falando um pouco sobre a translação da Terra em torno do Sol, a posição do Sol entre as estrelas, ela vai mudar ao longo do ano. Então, nós temos uma imagem aqui que mostra que existe uma pequena variação onde o Sol vai se pôr. E é justamente por conta dessa trajetória aí do Sol, da Terra dar uma volta em torno do Sol. Então, vai ter momentos que vai ser um pouquinho diferente por conta disso. Pessoal, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo você. Espero ter ajudado você do outro lado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E até semana que vem. Tchau, tchau!